Temos hoje um convidado muito especial, na minha opinião, uma das pessoas mais ungidas da América e do mundo atualmente. Uma unção muito única. E eu só quero que vocês assistam a este vídeo antes de eu apresentar o Eric. Olá pessoal, aqui é o Eric Stakelbeck. Não é segredo que vivemos em tempos desafiadores. Então, o que esses eventos que mudam o mundo significam para você, para sua família e para sua fé? O regime iraniano. A cabeça da cobra quando se trata do terror global e certamente na região. Já falou sobre alvos? Pense nisso. Nós passamos 4 anos em que absolutamente não havia terrorismo. A razão era que o Irã não tinha dinheiro para dar as várias chamadas alavancas. Quando eu olho para a minha vida, vejo claramente que ela foi guiada por um propósito. Eu vivi uma vida de propósito e a propósito digo a toda a sua audiência. Vocês vão enriquecer suas vidas se viverem uma vida com propósito e vão enriquecê-las ainda mais se esse propósito for maior do que vocês mesmos. Ousado, político e atual. E no Stakelbeck Tonight, se você quer uma cobertura mais honesta dos eventos atuais de hoje, a partir de uma perspectiva bíblica, nós temos o que você procura. Sintonize de segunda a sexta-feira à noite aqui na TBN para aprender o que realmente está acontecendo no mundo hoje e como nós, como cristãos, podemos ser uma luz nesses tempos desafiadores. Uau, isso é simplesmente incrível. Fiquem de pé, por favor, deixe-me ler isso, porque Eric fez tantas coisas e está fazendo tantas coisas que eu quero ler. Eric Stakelbeck é requisitado como comentarista geopolítico, autor, podcaster, youtuber, apresentador do Stakelbeck Tonight, exibido na TV. Eric também apresenta o Watchmen Newscast, um programa de notícias de última hora e comentários com foco em Israel e no Oriente Médio. Todos os dias da semana no YouTube, onde seu canal tem mais de 1 milhão de inscritos e mais de 200 milhões de visualizações no total. Ele também apresenta o podcast semanal chamado Stackcast, onde recebe convidados como a lenda do WWE Hulk Hogan, o ator Gary Sinise e Eric Trump. Eric é autor de 3 livros best-seller, incluindo O Terrorista da Casa ao Lado, A Irmandade, O Terrorista da Casa ao Lado. Anna e Brandon moram ao lado da minha casa. A Irmandade e Isaacs Exposed. E eu sei que Eric está trabalhando em um novo livro neste momento. Em 2017, o perfil da Jay Weekly o chamou de o mais proeminente especialista do Oriente Médio da televisão cristã. Vocês poderiam dar uma grande salva de palmas para um grande amigo meu e um grande homem de Deus, Eric Stakelbeck. Bem-vindo. Bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo. Sente-se. Agora, eu digo isso com toda honestidade. Acredito que Eric é uma das pessoas mais ungidas e singularmente ungidas no reino de Deus neste momento. E eu já lhe disse isso em particular, mas vou dizer publicamente. Eu acredito que Deus vai usá-lo. Ele já está usando você de maneiras fenomenais, mas realmente acredito que o melhor ainda está por vir. Há portas que Deus vai abrir para você, meu irmão, e eu digo isso de forma profética. Portas que Deus vai abrir porque Ele precisa da sua unção. Ele vai usar a sua unção para trazer uma mudança na política que esteja focada no reino de Deus e, portanto, portas vão se abrir. Além de tudo que você já imaginou até agora. Mais uma vez, pastor, uma grande salva de palmas. Amém? Que maneira de começar. Então, obrigado, nós queremos falar sobre política, queremos falar sobre profecias, sobre eventos mundiais, mas conte um pouco sobre o seu testemunho, de como você começou. Você e eu éramos traficantes de drogas nas ruas. Bem, eu estava cercado por traficantes crescendo na Filadélfia. Eu já disse isso ao pastor Larry. Philly era conhecida como a cidade do amor fraternal. Para mim, era a cidade do empurrão fraternal. Você passou por algumas experiências difíceis crescendo, sem dúvida, mas cresci em um bairro da classe trabalhadora do Nordeste da Filadélfia. Desculpem os meus fãs dos Cowboys aqui, vocês deixaram um torcedor dos Eagles entrar pela porta, eu agradeço por isso. Mas minha família não tinha muito dinheiro e, sem dúvida, meu pai cresceu de uma forma muito dura. Mas meu pai era um cara fascinante, conhecia a Bíblia, conhecia a palavra, era um apaixonado por profecias. Ele participava de um estudo bíblico, era eletricista em uma fábrica. Participava de um estudo bíblico na fábrica com um grupo de porto-riquenhos.
E esses homens eram apaixonados por profecias. Uau. Eles amavam Israel, Uau. amavam a profecia bíblica. Então eu tinha 14, 15 anos e tinha grandes conversas na mesa de jantar com o meu pai. Sobre o rei Davi, sobre Ezequiel, sobre Uau. Zacarias. Uau. Quero dizer, quais são as chances? Enquanto isso, eu saía de casa, nós falávamos sobre Eagles, Sixers, Phillies, Flyers. Ninguém falava sobre isso. Eu não cresci cercado de cristãos que criam na Bíblia, de jeito nenhum. Ninguém que eu conhecia lia a palavra, exceto meu pai. E mesmo eu, sinceramente, ficava até tarde da noite com meu pai ouvindo as histórias, mas eu não pegava o livro para ler por mim mesmo. Até os meus 27 anos. O seu pai era cristão? Ele era, Sim, ok, E ok. a minha mãe era uma católica irlandesa devota. E sabe, não existe mais devoto do Sim, que um entendi. católico irlandês. Entendi. Eu cresci irlandês, italiano, polonês, porto-riquenho. Era assim, muito étnico na Filadélfia. Então, minha mãe católica devota e todos que eu conhecia crescendo eram católicos ou judeus seculares. Eu não conhecia nenhum judeu observante. A Filadélfia é uma cidade muito diversa, mas não realmente diversa religiosamente. Então, católicos e judeus não observantes eram tudo que eu conhecia. E quando pensávamos em cristãos que criam na Bíblia, dizíamos, bem, aqueles bate-bíblias, eles são loucos, esse tipo de coisa. Deus tem um senso de humor, porque olhe pra mim agora. Mas acho que o momento crucial da minha vida, Pastor Larry, que você e eu já conversamos, eu amo de Viciados a Jerusalém. Se você ainda não leu, eu espero que leia. É a biografia mais incrível que eu acho que li. Obrigado. E tem que obrigado. virar filme. Vamos falar disso depois. Mas eu absolutamente amei. Entrevistamos o Pastor Larry sobre isso, mas o momento crucial da minha vida, Pastor Larry, que realmente me trouxe, eu acho, a estar nesse momento sentado aqui com você. Em abril de 99, eu tinha acabado de me formar na faculdade, estava me preparando para embarcar na carreira da mídia, então ainda não conhecia o Senhor de forma pessoal, eu acreditava em Deus, mas não o conhecia pessoalmente. Grande diferença. Mas tinha acabado de me formar. Primeira noite agradável do ano 8 de abril de 99, estávamos jogando basquete no parquinho onde cresci, todo mundo se reunia com alguns velhos amigos. E 3 homens apareceram, nós já tínhamos terminado o jogo, estávamos colocando o papo em dia. Esses 3 homens se aproximaram e perguntaram por alguém. Fulano está aqui e eu nunca tinha ouvido falar da pessoa que perguntaram. Nós dissemos, não, ele não está aqui e foram embora. Nós não pensamos muito nisso. Cerca de 5 minutos depois, um daqueles 3 volta. E agora os seus sensores de esperteza de rua começam a disparar um pouco e você pensa, por que ele voltou sozinho dessa vez? Nós já dissemos que o homem que ele procurava não estava aqui. O que está acontecendo? Então, ele está do outro lado de uma cerca de arame a uns 3 metros de altura, separado por mim e meu grupo. E começa uma troca de palavras entre os homens que estavam comigo e esse indivíduo que estava claramente sob efeito de alguma coisa. Ele estava bêbado ou drogado. E ele começou a soltar algumas palavras de baixo calão contra nós. Eu estava a 1,5 metro dele e de repente sinto uma força esmagadora no meu quadril direito. Foi como se um carro tivesse dado marcha ré contra mim, foi essa a sensação. E então vem a dor. Quando eu olho para cima, vejo esse homem com uma arma apontando para mim diretamente. E infelizmente eu sou um alvo grande, tenho 1,95 m. E imediatamente percebo, eu fui baleado. Mas não caí no chão, adrenalina, corri para o estacionamento. Entramos no carro, tudo um borrão, e fomos para o hospital. 2 garotinhas dirigindo. E um amigo meu no banco de trás comigo, e eu ainda tenho o short de basquete. Aliás, deveria ter trazido, tem um buraco de tiro, um verdadeiro souvenir. Mas havia uma poça de sangue crescendo, se espalhando pela minha perna. Eu sabia que tinha sido baleado em alguma parte do meu abdômen. Então pensei, eu vou morrer. Você não imagina sobreviver a um tiro Sim. numa região tão Sim. sensível assim. Sim. Então, claro, eu entrei em pânico, olhei para o meu amigo sentado lá e perguntei. E eu disse, o que você acha? Procurava alguma palavra de conforto. E ele olhou e disse, cara, eu não sei, mas não parece bom. Essa foi a versão Filadélfia de consolo. Chegamos ao hospital e eu descobri que a bala calibre 22 tinha ficado a milímetros da minha artéria femoral. Uau. Se tivesse atingido, eu tinha sangrado até morrer. E hoje, aliás, 13 de julho, é o aniversário de 1 ano do presidente Trump ter sobrevivido em Butler, PA. Também por milímetros. Foi a noite mais escura da minha vida. Resumindo, eu estava no poço. Falando sobre isso antes de vir aqui sobre José, eu estava no poço.
E pensei, será que eu vou andar de novo? Para onde eu estou indo? Para onde a minha vida vai agora? Eu tinha tudo para viver. Deus, por que você me abandonou? Eu ainda não o conhecia de forma pessoal, mas acreditava nele. Por que isso aconteceu? E naquela manhã, no ponto mais baixo da minha vida, com dor, o telefone toca no meu quarto. Era o meu pai, e ele disse: Eric, como você está? E aí, você acabou de receber uma ligação da Slam Magazine. Agora, a Slam Magazine é uma revista de basquete. Eu tinha 22 anos e o que eu conhecia não era o Oriente Médio. Conhecia um pouco, mas basquete era minha vida. Dizem pra você escrever sobre o que você sabe. Eu era escritor. Tinha mandado por acaso o meu currículo e alguns textos para a Slam Magazine, achando, talvez me deem uma chance. Não imaginava que me responderiam. Era uma publicação nacional, vendia em bancas de jornal em todo lugar. E meu pai disse, olha, um cara de Nova York ligou e quer que você escreva um artigo para ele. Então, 10 horas depois de levar um tiro, eu estava deitado em uma cama de hospital com uma bala queimando meu quadril. E foi nesse momento que minha carreira na mídia começou. Então, quando seu pai ligou, ele sabia que você estava no hospital? Sabia, ele tinha ido para casa descansar algumas horas e estava voltando. Ok. Mas minha carreira na mídia começou no ponto mais baixo da minha vida. Deus estendeu a mão para mim lá no poço e disse, eu ainda não terminei com você. Sim. Ele me deu. Enquanto aquela bala queimava dentro de mim, eu achava que minha vida tinha acabado. Sim. O Senhor disse, ainda tem um plano em sua vida. Então, essa é a versão condensada. Você entregou a sua vida ali mesmo ou não? Não, eu sou teimoso, alemão e irlandês, sabe? Uma pessoa normal teria entregado a vida ao Senhor naquele instante. Eu demorei, sabe, uns 10 anos. Uau! Triste dizer. Uau! Me perdoa, Senhor. Estou correndo atrás do tempo perdido, mas foi aos 33 anos e o gatilho para isso foi a minha primeira viagem a Israel. Isso também aconteceu num momento muito conturbado da minha vida. Os pais da minha esposa haviam morrido um logo após o outro com um mês de diferença. Foi terrível. Nós estávamos em DC e eu trabalhava para a CBN News na época. E eu pensava, sabe de uma coisa, talvez eu deva largar tudo, Israel, notícias, TV, e voltar para a Filadélfia e começar outra carreira. E eu estava decidido a isso, e então, numa tarde, eu recebo um e-mail, caiu do céu, enquanto eu estava na minha mesa, oferecendo uma viagem para Israel com todas as despesas pagas. Por uma organização pró-Israel, vamos levar você e mais 10 jornalistas e pagaremos tudo. E eu nunca tinha ido a Israel. Era um sonho meu de vida. Então pensei, ok, vou fazer a viagem, riscar da lista das coisas para fazer antes de morrer. Sim. Depois volto para Filadélfia e recomeço. Mas Deus tinha outros planos, como sempre. Foi a melhor semana da minha vida em Filadélfia. Filadélfia não, em Israel. Eu também amo a Filadélfia. Em Israel e de todas as formas, espiritualmente de todas as formas. A melhor semana da minha vida. Quando voltei, eu pensei, acho que não posso sair disso. Acho que preciso permanecer nesse campo, é isso que Deus quer que eu faça. E, para confirmar de vez, isso foi em novembro de 2008, em plena grande recessão. Ninguém estava recebendo aumentos naquela época. As pessoas estavam perdendo empregos e casas. Sim. Pois bem, desembarquei em Israel às 5 da manhã e chequei meu e-mail no BlackBerry, era 2008, e eu sinto falta do BlackBerry. E eu tinha um e-mail do meu chefe com o título Aumento. Para a minha surpresa, eu tinha recebido um belo aumento salarial. E literalmente olhei para o alto e disse, ok, Deus, vou fazer do seu jeito. A partir daquele momento, conheci o Senhor. Deus começou a trabalhar no meu coração nos meses seguintes. Comecei a ler a palavra e isso mudou tudo para mim. As escamas caíram dos meus olhos, lendo a palavra de Deus por mim mesmo. Uau. E então conheci um palestino. Deus trabalha de maneiras misteriosas, não é? Um palestino que havia sido radical e agora era cristão. Ele me deu o seu livro e eu li. O nome dele é Tassada, um grande homem. Li o livro dele, devorei em um fim de semana. O que me marcou foi este homem e aonde quer que Deus o conduzisse, onde o Espírito Santo o guiasse. Ele ia e mais, ele deixou o Islã. Sob ameaça de morte. Sua família o deserdou. Havia uma sentença de morte sobre ele. E eu não conseguia deixar minha tradição de fé. Eu pensava o que todos vão pensar. Eu fui criado como católico. Mas ele me deu coragem e ousadia. Fechei o livro e entreguei minha vida ao Senhor. Esse foi o passo final. Uau. Sim. Foi um longo caminho. Há muito mais nisso. Sim. E você sabe, eu acho importante reiterar o que você está dizendo. Ele deixou o islamismo. Não é como passar de presbiteriano para batista, isso é como ter uma ameaça de perder a vida por causa disso. E você viu a ousadia nisso e a coragem nisso.
E eu disse, se ele pode fazer isso, eu também Sim. posso. E não há uma sentença sobre a minha cabeça. Sim. Eu, Não eu, havia. eu sei, interessante, Eric, você estava trabalhando com a CBN, mas ainda assim diria que seu coração não estava totalmente com o Sim, Senhor. isso é incrível. Deus abençoe as notícias da CBN, Pastor Larry. Sim. Porque, a propósito, eu tinha 33 anos quando fui salvo. Nunca é tarde. Mas a CBN, que Deus abençoe, me contratou em 2005 e eu fui salvo em 2009. Mas eles acho que viram algo e eu fui honesto e eu disse, sabe, eu conheço o Senhor e eu ainda não conheço pessoalmente, mas eu acredito em Deus, eu fui o mais honesto que pude. E eles me deram uma chance. E eu fui contratado sem sequer ter nascido de novo. Sim, E um mês depois eu já estava na TV Nacional no Clube 700 com Pat Robertson. sim, Em uma tela dividida, pensando como eu cheguei aqui. sim. Eu vou lhe dizer, Pastor Larry, eles foram tão bons comigo. Sou muito grato à CBN. Recentemente encontrei Gordon Robertson e tivemos uma ótima conversa. Mas eles testemunharam para mim de forma gentil e amorosa. Uau. Simplesmente me amaram. Uau. E havia uma moça com quem eu compartilhava um cubículo. E ela testemunhava para mim de forma gentil. E para ser honesto, eu ia para Filadélfia nos fins de semana. Eu estava em DC, mas dirigia até lá de vez em quando e me encontrava com um velho grupo. E sabe, voltava na segunda-feira e ela dizia, você precisa, Deus tem um plano para sua vida, você precisa deixar essas coisas de criança de lado. Sim. E tinha dificuldade de deixar isso. Era tão leal aos meus velhos amigos e a maneira como cresci e ainda sou. Eu os amo. Mas eu tinha que deixar as coisas de criança e levar para outro nível. Eu tinha que me tornar uma nova criação em Cristo. E finalmente entendi isso depois de alguns anos de insistência e das minhas próprias experiências com o Senhor. Sim, Mas a CBN isso- foi uma bênção para mim. Isso é incrível. E olhe onde você está agora. E eu acredito onde você vai chegar. E estávamos conversando nos bastidores e você esteve recentemente em DC. E acredito que estamos vivendo em tempos muito proféticos em que Deus está gritando para o mundo. Preste atenção no que eu estou fazendo. Conte-nos um pouco sobre sua viagem a DC, o que aconteceu lá. Sim. Bibi Netanyahu, talvez você tenha ouvido, esteve em DC esta semana se reunindo com o presidente Trump. E foi quase uma espécie de volta da vitória para a Operação Sim. Mira. E muito merecida a propósito. Acho que foi Sim. um momento profético. Amém. Incrível. E o pastor Larry e eu estávamos conversando nos bastidores. Que momento profético incrível. Que parceria Deus fez ao unir dois churches modernos. Trump e Bibi. Os churches modernos, número 1 e 2, eu comparo essa parceria apenas em termos geopolíticos e proféticos ao que vimos nos anos 80. Reagan, Thatcher Sim. e até mesmo o Sim. Papa João Paulo II, trabalhando juntos para derrubar o Império Soviético. Agora, Trump e Bibi não derrubaram totalmente, mas, cara, eles enfraqueceram severamente o Império Irânico e aquele eixo irânico. Então, paralelos históricos impressionantes aí. Tivemos um briefing confidencial, Pastor Larry, com um alto funcionário israelense muito próximo do primeiro-ministro Netanyahu. E eu estava Ron lá. estava lá? Ron estava lá. Esse Certo. alto funcionário muito próximo do primeiro-ministro, eu não posso dizer quem foi, mas estávamos eu e cerca de 20 membros da mídia, incluindo alguns da grande mídia, e eu disse, isso vai ser interessante. Mas todos foram muito respeitosos. Durante 2 horas, esse alto funcionário israelense conduziu a reunião na Blair House, que é a casa de hóspedes bem ao lado da Casa Branca. E algumas das principais informações que recebi dessa conversa, número 1, o Irã. Agora, o principal a ter em mente é o seguinte: ouvimos muito barulho depois dos ataques do mês passado, de que os ataques dos Estados Unidos não tiveram muito efeito, que o urânio já tinha sido retirado antes mesmo dos ataques acontecerem, e que o Irã estava intacto e que o programa nuclear deles não tinha sido atrasado. E o alto funcionário israelense disse: isso é um absurdo. Absolutamente. Ele disse: não apenas atrasamos o programa deles em pelo menos 2 anos, mas honestamente, disse para todos nós, pensem em 81, quando Israel destruiu o reator nuclear de Saddam Hussein. Naquela época, todos dizem 2 anos. Sim. Vocês atrasaram em 2 anos. Sim. Bem, 44 anos depois, Sim. o Iraque não tem programa nuclear. E Isso. então, ele disse, em primeiro lugar, não haverá tão cedo o desenvolvimento de uma capacidade nuclear. Agora, eles podem tentar, mas juntos com o presidente Trump e com os Estados Unidos, nós absolutamente atacaremos preventivamente. Se virmos qualquer movimento, qualquer caminhão, qualquer tipo de concreto sendo colocado, vamos atacar. Porque o Irã não tem defesas aéreas agora. Nenhuma. Agora, China e Rússia podem tentar reabastecer isso. Mas, no momento, eles são alvos fáceis e, se ousarem tentar reconstruir o programa nuclear, vamos atacá-los preventivamente. Amém. Graças a Deus. E ao presidente Trump, ele disse, olha,
Não há divergências, disse o alto funcionário entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump. Estão completamente na mesma página. Então esqueça o barulho da grande mídia sobre isso, sobre Sim, avertensão sim, em primeiro lugar. sim. E em segundo lugar, se o urânio ter sido levado para fora. Esse funcionário disse, olhe, esse urânio está enterrado sob os escombros. Em Isfahan, Fordo e Natanz, aqueles 3 locais nucleares. E é isso. Não é apenas... Sabe, não é apenas isso. Eles também abordaram o problema dos mísseis balísticos. Ele disse... Sim, Ele disse a todos o nós... pastor Larry e eu estávamos conversando sobre isso antes de começarmos e ficamos boquiabertos com a magnitude do que o Irã planejava. Pessoal, 20 mil mísseis balísticos. Esse era o plano, saindo das linhas de montagem ao longo de 5 anos. 20 mil. Aproximadamente 3.600 mísseis balísticos por ano. Uau! Mais de 300 por mês. Esse era o plano. E olha, infelizmente alguns mísseis conseguiram passar durante aquela guerra dos 12 dias que Israel não interceptou. E os que conseguiram chegar causaram grandes danos. Você provavelmente viu as imagens, escombros, prédios reduzidos a ruínas em Tel Aviv e Haifa. Isso foi sério. 20 mil daquilo, você pode imaginar? Esse era o plano. E o alto funcionário israelense disse, olhe, isso teria sido equivalente a 2 bombas atômicas. E o objetivo era equipar esses mísseis com ogivas nucleares. Ele disse, então veja, nós tivemos que agir. A ameaça nuclear era uma, mas a ameaça de mísseis era primeiro em termos de perigo. E se não tivéssemos agido, quero dizer, Israel agindo salvou milhões e milhões, não apenas de vidas israelenses, mas também americanos, sauditas e outros. Israel, mais uma vez, foi a primeira linha de defesa de todo o mundo livre. Graças a Deus que Israel agiu preventivamente e graças a Deus que o presidente Trump se juntou a eles. Essa era uma ameaça existencial. Os mísseis sozinhos, sem nem considerar o nuclear, já seriam uma ameaça à existência. Sabe, quando você diz que isso salvou milhões de vidas... E aí você ouve a esquerda, Eric, dizer, poderíamos ter negociado. Mas explique como. Uma das coisas sobre as quais já conversamos, até mesmo hoje, é que a maioria das pessoas não entende a mente árabe. Elas não entendem a mente de alguém como o Ayatollah ou etc. Então, explique se puder, ou talvez eles tenham falado sobre isso lá em cima, que isso ia além da negociação. O presidente Trump lhes deu todas as oportunidades, Israel já enfrentou isso desde sempre. Conversei com alguns dos nossos amigos em Israel há apenas alguns dias e perguntei como está aí. Eles disseram, estamos respirando pela primeira vez em muito, muito tempo, porque a ameaça nuclear se foi. Então não sei se vocês falaram sobre isso, mas talvez você possa abordar a questão de que já tínhamos passado do ponto de negociação. Sim. Isso tinha que acontecer. Sim, o prazo... Olha, quando o presidente Trump anunciou alguns meses atrás, vamos tentar negociar isso diplomaticamente, eu disse, o que estamos fazendo? O prazo de negociações já tinha vencido há 10 anos. Você pode confiar neles? E eu disse ao pastor Larry mais cedo, quando se trata de jihadistas islâmicos, Ronald Reagan dizia sobre os soviéticos, confie, mas verifique. Mas quando se trata de jihadistas, não confie, mas verifique. Verifique. Sim. Você não pode confiar nessas pessoas, Sim. Eles são maus. Isso é perverso, demoníaco, diabólico, maligno. Você não pode confiar em nenhuma negociação. Mas o presidente Trump, fiel à sua palavra, disse, eu vou dar-lhe 60 dias. E eu acho que ele fez isso sabendo que eles não iriam à mesa no fim das contas, mas eu acho que ele fez isso por causa do mundo. Pastor Larry, como você disse, o mundo chorando e rangendo os dentes, dizendo, queremos paz. Paz em nosso tempo, uma nova leva de Neville Chamberlain na Europa em particular. Então Trump disse, ok, vou tentar uma via diplomática, só para poder dizer que tentei, basicamente. Então eu poderei dizer, olhem, tentamos. Então ele lhe deu 60 dias. Prazo final, 60 dias. No 61º dia, Israel atacou. Então, sim, Trump é um homem de palavra e deu a Israel luz verde. Ele disse 60 dias, o Irã não concordou com o acordo diplomático, façam o que precisam fazer, luz verde, e a propósito vamos com vocês. Então ele é um homem de palavra, foi isso que aconteceu, mas pense nisso. Aquele anel de fogo iraniano, em 7 de outubro de 23, estava em seu auge, em seu ápice. Hamas, um dos representantes do Irã, tinha acabado de invadir Israel, massacrando 1.200 israelenses e arrastando centenas de outros de volta ao cativeiro nas profundezas do inferno sob Gaza. O Hezbollah lançava mísseis e foguetes. Os Houthis também lançavam mísseis. O Irã estava agitando. Israel, do tamanho do estado de Nova Jersey, estava cercado por todos os lados, enfrentando uma guerra de 7 frentes.
E veja como a maré virou, como os poderosos caíram. Sim. Eles estavam se Sim. vangloriando. Estavam Verdade. à porta de Israel Sim. de forma sistemática e Pastor Larry sabe bem disso. Deus foi à frente de Israel. Existem histórias milagrosas com as forças de defesa de Israel, o que aconteceu no último ano e 8 meses. Hamas desmantelado em sua agonia de morte. Hezbollah é uma sombra do que foi. O Hezbollah nem sequer entrou naquela guerra de 12 dias. Isso mostra o quanto estão enfraquecidos, estão com medo, lambendo Sim. suas feridas. As milícias do Iraque em silêncio. O próprio Irã esmagado. Temos agora os Houthis do Iêmen. Esse é um osso duro de roer. E isso é importante, Pastor Larry. Esse alto funcionário israelense em DC no outro dia falou sobre os Houthis. Eles são meio que os últimos de pé naquele anel de fogo, que hoje é apenas um monte de ruínas fumegantes, graças a Israel, graças ao Deus de Israel. Mas os Houthis continuam a lançar mísseis balísticos contra Israel. Pessoas correm para abrigos antiaéreos às 3 da manhã. Não dá para aceitar isso, é intolerável. Eles ainda atacam navios no Mar Vermelho. Isso ameaça todos nós, ameaça também a economia dos Estados Unidos, as rotas de navegação globais. Então esse funcionário israelense disse: nós vamos destruir os Houthis. E Israel disse isso? sim, foi Sim. Israel. E Sim. ele disse... Tem que fazer isso. Exato. Ele disse: a América começou, nós vamos terminar os Houthis. E os Estados Unidos bombardearam por meses. O presidente Trump ordenou esses ataques. Nós vamos terminar isso. E a pergunta lógica seguinte sempre foi: ok, como terminar isso no Iêmen? Meu Deus. Aquele terreno montanhoso acidentado, aquele vasto deserto com cavernas onde se pode se esconder. O que esses homens estão fazendo literalmente é rolar um lançador de mísseis para fora da caverna, disparar e depois voltar correndo para dentro. Sim. Então ataques aéreos somente não resolvem. Ninguém quer botas no chão no Iêmen. Então o que eu acho que Israel planeja é... primeiro, talvez, algumas operações de forças especiais de comando, e o Iêmen fica a cerca de 1.600 quilômetros ao sul de Israel. É uma longa distância. Nós vimos que Israel acabou de fazer no Irã, que fica mais ou menos a mesma distância. As forças especiais, número 1, podem ser uma boa opção. Número 2, esse funcionário israelense disse: botas árabes no chão. Eu disse: uau, isso é interessante. Há forças do Iêmen que não gostam dos Houthis. E talvez Israel consiga galvanizá-las, organizá-las e fazê-las lutar contra os Houthis. Então, pessoal, fiquem atentos ao que vai se desenrolar no Iêmen nos próximos meses. Acho que vai ser muito interessante. Houve alguma, ou talvez sua opinião, alguma discussão sobre o Irã? Porque sabemos que eles foram muito enfraquecidos, mas ainda há o Ayatollah liderando milhões desses fanáticos religiosos. Na minha opinião, é preciso uma mudança de regime. Houve alguma discussão, ou talvez você tenha uma opinião sobre uma mudança de regime? Assim, se virmos isso acontecendo, nós, como cristãos, podemos abordar isso quando as pessoas disserem: não temos nada a ver com isso. Sim. Alguma ideia? Sim, Pastor Larry, tenho pensamento sobre ambos os pontos. Primeiro, esse alto funcionário israelense falou sobre isso. Porque alguns de nós acham que ficamos um pouco surpresos. Veja, eu converso com a oposição iraniana, o Pastor Larry conversa com a oposição iraniana, e há um grande número de iranianos que desprezam esse regime e que querem que ele acabe. E um detalhe aqui: o Irã é o lar da igreja que mais cresce no mundo. Sim. Subterrânea. Sim, É realmente, incrível. realmente. Você não pode parar o evangelho nem Sim. mesmo no maior patrocinador estatal Sim. do terrorismo do mundo. Deus está se movendo e é em grande parte Certo. subterrânea. E veja, essa é a antiga Pérsia. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.